Olá, gente. Então, dando continuidade à nossa aula sobre a carta de Tiago, uma vez que a gente não conseguiu, pelo menos eu não consegui me conectar com... Não sei o que está havendo, porque eu tentei pelo computador, pelo meu celular, pelo celular da minha esposa. A conexão da internet tá ok, porque tá pela minha televisão, o YouTube pega, tudo tá certinho. O canal está aberto da câmera, o canal também do microfone, mas vocês não me ouvem e eu também não consigo ouvir vocês. Talvez seja alguma coisa do programa que não está rodando, não sei o que acontece. Vamos lá, dando continuidade à aula sobre a carta de Tiago. Então, sobre a autoria atribuída a Tiago, esse Tiago muito provavelmente é o irmão do Senhor, aquele Tiago, líder da igreja de Jerusalém. A dificuldade dessa carta de entrar no cânon, que até no século IV, como eu estava dizendo para vocês, é devido também, muito provavelmente, por causa do tema. O tema da carta, um dos temas fundamentais da carta, que é no capítulo 2, fé e obras, parece se opor à teologia paulina sobre o mesmo assunto. Então, isso nós já falamos anteriormente, vamos para frente. A data dessa carta, por pressupor a teologia paulina, de alguma forma, ela é colocada ao final do século. Então, ela está ali muito próxima das deuteropaulinas, mas não é necessariamente da mesma escola. Então, por isso não se admite que seja de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, nem outro Tiago que o Novo Testamento menciona. A outra coisa que é bom destacar, e aqui vocês vão, se vocês forem ler os comentários, os mais diversos, vai ter uma briga bastante grande entre os exegetas e comentadores, que é sobre o caráter cristão, ou judaico-cristão, ou apenas judaico dessa carta. Porque ela só menciona o Cristo duas vezes, no versículo 1 e no capítulo 2, se não me engano, no versículo 1 também. Vejamos exatamente. Exatamente. Depois não há nenhuma outra menção, quer dizer, ao Cristo propriamente, Jesus Cristo, que é o centro do Novo Testamento, ou seja, a carta tem uma cristologia insignificante. E tudo o que tem nela como conteúdo tem muito mais a ver com a Torá, que é chamada de a lei perfeita, é uma referência à Torá, do que propriamente as escrituras ou os ditos de Jesus. Há autores, evidentemente, que tentam fazer paralelos, sobretudo com o Evangelho de Mateus, alguns ditos de Jesus. E outros que entendem a carta de Tiago como um escrito sapiencial judaico, que mais tarde é agregado aos textos cristãos e assim atribuindo esse texto a Tiago, vai ter condições de entrar no cânon. Mas isso tudo é uma discussão que continua. De minha parte, eu
acho que originalmente esse texto era... Não há como provar isso, mas há evidências, quer dizer, há indícios dentro da carta. É um texto que é judaico, uma comunidade judaica, pode ser uma comunidade judaico-cristã, ou muito provavelmente ao longo do tempo, um texto da sinagoga judaica foi sendo apropriado também pelo cristianismo judaico, ou judeu-cristianismo, e se tornou célebre na tradição de muitas comunidades e aos poucos foi entrando no cânon. Se você eliminar Jesus Cristo do remetente, do primeiro versículo, e do início do versículo 1 do capítulo 2, a carta flui normalmente. Então, há esse indício de cristianização da carta, de uma carta parenética, com um apelo social, com um apelo pastoral, com um apelo ético bastante forte, que orientou muitas comunidades da igreja primitiva e ao longo dos séculos, inclusive hoje, é uma carta que é muito conhecida e muito citada, e faz parte da nossa liturgia, inclusive. Então, queria concluir esse primeiro vídeo dizendo que a carta de Tiago, então, tem uma nomeação atribuída, não necessariamente Tiago é o autor dessa carta, é uma carta cujo lugar também se desconhece, provavelmente qualquer lugar fora da Palestina, ou da igreja do Oriente, muito provavelmente é possível que seja de igrejas ligadas à Síria, ou da região da Síria. Então, e a data para o final do século, e o tema fundamental que talvez tenha dificultado a aceitação da carta é o tema aparentemente, eu coloco isso sempre aparentemente, não necessariamente, uma carta que tem uma teologia aparentemente antipaulina, sobretudo no capítulo 2, o tema da fé e obras. Então, ficamos por aqui por enquanto, daqui a pouco eu posto o segundo vídeo, para concluir a aula de hoje. Um abraço para vocês.